Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, comunidades pais presentes, também o meu boa tarde. Senhor presidente, hoje optei por fazer essa reflexão do Dia da Consciência Negra, que é um momento bem oportuno para a gente refletir as questões, as ações afirmativas e as questões raciais no Brasil. Então, por que precisamos do Dia da Consciência Negra? E a consciência negra é só para negros? Quem foi Zumbi da Dandara de Palmares? Por que não conseguimos entender o sentido dessa data até hoje? Por que precisa ainda de cotas nesse país? Senhor presidente, demais vereadores, comunidade presente, essas são apenas algumas perguntas oportunas e necessárias para entender o Brasil, o que foi a escravidão e seus efeitos na formação da sociedade brasileira. Como já apresentado em outras oportunidades, o Brasil viveu séculos de escravidão, mais precisamente 358 anos, um período marcado por violências que deixaram suas marcas até hoje. Isto é inegável. Após a abolição, não veio acompanhado de ações sociais para a inserção dos então recém-libertos na sociedade. A realidade foi política de embranquecimento da população, sob a alegação que taxavam os negros de seres primitivos, menos inteligentes e mais propensos a doenças. E pouco ou quase nenhuma preocupação em revisar a sociedade que, até então, vivia com tranquilidade em um sistema de servidão forçada, que essa servidão forçada era natural, aceitável e incentivada, além dos status que a posse dos escravizados oferecia aos seus senhores. Aqui levanto entre aspas. Senhores vereadores, não há na literatura que possa retratar as enormes maldades realizadas com a população negra. Aqui estou falando apenas o básico do cenário catastrófico aos quais os negros foram submetidos. Açoites, torturas, trabalhos forçados e exaustivos, assassinatos, amputações de membros do corpo, sempre foram realizados com forma de demonstrar o que os senhores poderiam fazer com sua propriedade. A população negra brasileira fora liberta depois de grande pressão internacional, tornando assim o Brasil um dos últimos países da América a abolir a escravidão. E não podemos aqui acreditar que esta abolição tardia, que a marginalização dos negros e negras, que a falta de políticas de inserção social, somada com a falta de políticas sociais de educação, trabalho, saúde, entre outras, não trouxeram até hoje questões sociais que precisam ainda ser reparadas. Por isso discutimos cotas e ações afirmativas. O racismo está evidenciado em muitas áreas, por exemplo, no campo do trabalho. Há poucos negros e negras no cargo de diretoria, presidência, ou seja, nos cargos de mando ou de visibilidade social. No campo da formação, somos os que têm a menor escolarização. Na cultura, vemos poucas iniciativas públicas de valorização da cultura negra e afro-brasileira. Na religião, o candomblé, umbanda ou quaisquer outro segmento de religião de matriz africana é tida como coisas de demônio, de fazer maldade, ou a chamada fazer macumba. Paz, meus senhores, que nessas religiões não existe a figura do demônio como há em outras religiões ocidentais. Ou seja, não existe figura do mal. O Brasil é o país com maior população negra fora do continente africano. Cerca de 54% da população brasileira é negra, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, divulgados pelo IBGE. Essas informações também demonstram os dados alarmantes. No grupo dos 10% mais pobres, os negros representam 75% das pessoas presentes. Mas entre os
o 1% mais rico somam apenas 17% dos integrantes. Outro dado de relevância é a questão de mortes da população negra, que segundo a ONU, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. São 63 mortes por dia, que totalizam 23 mil mortes negras perdidas pela violência letal por ano. O risco de um jovem negro ser assassinado é quase 3 vezes maior do que um branco na mesma condição e faixa etária. O negro é duplamente discriminado no Brasil por sua situação socioeconômica, por sua cor de pele. Tais discriminações combinadas podem explicar a maior prevalência de homicídios de negros e, por isso, precisamos discutir e propor ações públicas que garantam melhores condições de vida para esta população que estão sendo vítima de genocídio diariamente. O mês da consciência negra busca refletir sobre essas questões com uma proposta objetiva e central. Precisamos largar o conceito de culpa e abraçar o conceito de responsabilidade. A partir dos dados aqui apresentados, notamos que não é ético, tampouco responsável não realizar as estratégias de enfrentamento ao racismo estrutural e à violência contra a população negra. Senhores vereadores, é muito oportuno que possamos refletir também a contribuição da população negra para a formação do Brasil como é hoje. Então, quero aqui, na sequência, apresentar um pouco desta contribuição de forma singela. Na música, além do samba, que é o estilo brasileiro mais famoso no mundo, outros ritmos também vieram de África, como o maracatu, a congada, a cavalhada, a puxada de rede. Muitos desses aqui nem nós conhecemos. Além disso, muitos instrumentos musicais tiveram a participação efetiva dos negros e das negras, entre eles o berimbau, o atabaque, o agogô, o pandeiro e assim por diante. Já na culinária, os ingredientes como o leite de coco, a pimenta malagueta, o gengibre, o milho, o feijão preto, as carnes salgadas e curadas, o quiabo, o amendoim, o mel, a castanha, as ervas aromáticas e o azeite de dendê não eram conhecidos nem usados no Brasil antes da população negra chegar aqui. Muitos pratos conhecidos e apreciados como o vatapá, o cururu, o abará, o abrazô, o acarajé, o bobó, os caldos, os cozidos, o angu, o cuscuz salgados, a muqueca e a famosa feijoada também são características da população negra e teve sua contribuição. Os doces como canjica, munzunzá, quindim, pamonha, angu doce, doce de coco, doce de abóbora, curau, paçoca, quindim de mandioca, tapioca, bolo de milho, bolinho de tapioca, entre muitos outros, também são referência da população afro-brasileira. A contribuição também nas religiões são inúmeras, pois na África há muitas religiões diferentes. Antes de vir para cá, cada um seguia a sua religião, da sua família, do seu clã, do seu grupo. Mas quando chegaram aqui, os escravizados foram separados de seus parentes e pessoas próximas, para que não mantivessem os vínculos familiares, pois seria mais fácil se organizarem e se rebelarem contra a opressão. Por isso, passaram a reunir com pessoas de outras etnias que para realizarem cultos secretamente. Para que todos pudessem participar em reuniões, era uma mistura de cada religião com rituais e cultura unidos e partilhados. Daí surgiu o candomblé. A crença nasceu na Bahia e tem sido sinônimo de tradições religiosas afro-brasileiras em geral. A Umbanda também tem origens africanas, une prática de várias religiões, inclusive da católica. Ela se originou no Rio de Janeiro no início do século XX. Sabemos que existem muitas outras religiões de origem africana, porém trouxe aqui apenas esses dois exemplos.
Quando abordamos as artes marciais brasileiras, é importante notar a influência africana em cada uma delas. A capoeira, por exemplo, a mistura de dança e luta foi criada pelos escravizados como uma estratégia de defesa. Como os treinamentos de combate eram proibidos naquela época, os escravizados que conseguiam fugir, praticavam. E quando eles eram recapturados, ensinavam os demais os movimentos e a arte de defesa. Tudo isso embalado pelo som do berimbau. Eles enganavam os capatazes, que achavam que estavam apenas dançando. Assim, eles treinavam nos engenhos sem levantar nenhuma suspeita. A capoeira só deixou de ser proibida no Brasil apenas na década de 1930. E somente em 1953 o mestre Bimba apresentou a arte ao então presidente Getúlio Vargas, que o chamou de única e verdadeiramente arte nacional. Aqui também trouxe esse importante destaque, pois a capoeira, genuinamente brasileira, ela é também um patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco. Porém, a influência nos esportes vai muito além do que na capoeira. Nós vemos isso no atletismo, no vôlei, no futebol, em todos os outros. A língua falada no país também tem forte ligação com os povos africanos. As línguas africanas exercem também influência no modo de falar do povo brasileiro, que a nossa língua é considerada diferente do português de Portugal. Por isso, no país são usadas cerca de 5.000 palavras de origem africana. A maior parte das palavras que enriquecem nosso vocabulário vem do Kimbundo, língua do povo banto. Na época da escravização, o Kimbundo era a língua mais falada na região norte e sul do país. Termino o uso desse pequeno expediente com o refrão da música Corta Cana, do grandioso mestre Tony Vargas, que apresenta da seguinte forma: a alma negra. Senhor presidente, uma parte para o vereador Jujá. O vereador Tiago Jesus, não sei se o vereador chegou a utilizar ou não funcionou. Pode ser na sequência, Tiago. Tiago Jesus. Parabéns, vereador, pela fala importante. Boa tarde a todos, vereadores, a imprensa que aqui está. E infelizmente estava acompanhando esses dias, aconteceu até inclusive um ato de racismo com segurança numa partida de futebol. E o cara teve a capacidade, o racista, após o jogo, não sei se vocês acompanharam, após lá a delegacia, de dizer: eu tenho amigos negros, inclusive meu cabeleireiro é negro, como se fosse, entendeu? Nossa, ele tentou se justificar e acabou se afundando mais. Então, assim, realmente, desculpa eu falar dessa forma, mas o racismo no Brasil é muito forte, demais. Para você ter ideia, eu estava em Morretes, com um amigo meu, funcionário meu, e um rapaz me encontrou lá, evangélico, né? E eu estava numa igreja. O rapaz falou bem assim: tem um rapaz que trabalha com você, um pretinho assim, como que é o nome dele? O cara falou desse jeito, cara. Aí eu já peguei nojo do cara, né? E o cara é cristão. Aí eu falei: meu Deus, então as pessoas usam, é muito complicado, existe tanto. Eu não sei se de repente os pais trazem essa educação. Meu filho estuda num colégio particular e meu filho tem um cabelinho enroladinho. E ele sofreu bullying com 6 anos de uma criança da mesma idade, né? Falando entendeu? Do meu filho, Piazinho, um polaquinho, né? Então, infelizmente, e demais. Eu acho que as penas teriam que ser muito mais duras, viu, vereador Prego? Desculpa intrometer na tua fala, mas essa questão do racismo é gigantesca, não é pouco. Às vezes as pessoas falam nos bastidores, né? Trata as pessoas dessa forma. Eu acho que todos nós somos iguais. Então, parabéns, vereador Prego, como vereador Gilgera, todo
todo ano sempre toca nessa questão, nesse assunto, para valorizar, né? E é muito importante. Obrigado, viu, pela oportunidade. Vereador José. Senhor presidente, boa tarde, vereadores, vereadora Dolíria, as pessoas que se fazem presente nessa tarde, meu muito boa tarde. Vereador Anderson Prego, parabenizar a Vossa Excelência. Acho que estamos inovando esse ano, via de regra, trazemos alguém aqui para falar aqui no parlamento e nem sempre as experiências surtem o efeito que nós gostaríamos. Mas parabenizar a Vossa Excelência, nós que militamos e que buscamos essa política pública de igualdade, buscamos fazer com que os negros sejam respeitados de fato e de direito. É muito fácil aparecer lá na Rede Globo um jogador famoso que foi vítima de racismo, né? Mas nós já sentimos e nós vivenciamos literalmente isso. E eu já falei aqui por várias vezes. Eu lembro fazendo visitas na minha campanha aqui, e como eu tinha um assessor loiro de olhos azuis, automaticamente eu cumprimentar eles, porque na mente pequena deles, talvez eles não conseguissem aceitar que fosse um negro de ser vereador. Então, chegava na reunião, eles iam entrando com o meu assessor e às vezes eu ficava lá para trás, porque na cabeça dele era o loirinho de olho azul, era a imagem que eles tinham de um vereador. Então, vereador Anderson, parabéns pela sua fala nessa tarde. Conheço, tenho acompanhado as suas lutas, sei que não é uma luta apenas de falácias, né? Porque falar, até papagaio, quando bem ensinado, consegue falar, mas Vossa Excelência traz isso aqui nesse plenário e em outras discussões que nós temos participado, que seja nos conselhos. Nós nos conhecemos, o nosso primeiro contato foi na conferência de juventude lá na cidade de Maringá. E Vossa Excelência, naquela época, em 2010 aproximadamente, já tinha essa visão de política pública para todos. E uma sociedade que não assume que é racista é uma sociedade que está fadada a permanecer no racismo, a permanecer semeando ódio, a esconder embaixo do tapete de vez em quando uma grande emissora de televisão ou quando algum popstar é vítima do racismo, e daí eles falam. E Vossa Excelência falando, o vereador Tiago falando de Morretes, me veio à cabeça, pela minha formação, eu gosto de estudar algumas coisas antes de falar, e estudando sobre o barreado, né, que também foi uma estratégia que os negros inventaram, e os negros criaram para poder se fortalecer. Então, os seus senhores iam lá, davam aquelas chibatadas e deixavam eles lá com fome, e eles faziam uma fogueira e eles enterravam a carne em uma panela de barro, enterravam na fogueira e ficavam em volta da fogueira, e os seus senhores achando que eles estavam só em volta da fogueira, eles estavam preparando aquele alimento. Então os negros de fato tiveram uma influência muito grande na culinária. Vossa Excelência já citou o acarajé, o abará, a passarinha, né, e outros pratos que é genuinamente brasileiro e que foram criados pelos negros. Então eu tenho muito orgulho de ser preto, pobre, periférico, e de militar e de continuar acreditando que a política só é boa, só é feita para melhorar a vida das pessoas. Parabéns a Vossa Excelência e viva todos nós que acreditamos em uma sociedade melhor. O vereador Renato Nardon pede a parte. Parabéns para pela fala, muito importante, importantíssima, aliás, para esclarecer bem esse assunto. E lembrar que hoje é 50 anos do 10º gol do Pelé, né? Hoje, 19 de novembro, 50 anos do 10º gol do Pelé. E quero só registrar um fato que aconteceu comigo, isso é mais ou menos uns 15 anos atrás, que eu fui para Pacaitá, e lá em Pacaitá, quando cheguei lá, era a eleição de Curitiba. E naquela ocasião, disputava a prefeitura o Vagnoni, lembra, Prego? E daí meu amigo botou assim para mim: você tem alguém que vota, algum conhecido que vota em Curitiba? Eu tenho minha irmã. Eu falei: por quê? Porque, pelo amor de Deus, não deixa de votar no Vagnoni. Eu falei: por quê? Porque ele é aleijado, o vice é preto. Olha a ideia do pessoal, olha que situação. Nunca mais eu fui na casa dele, e até hoje eu tenho nojo dessa pessoa, pelo fato de pensar dessa maneira, que ele é aleijado e o vice é preto. Então veja a ideia das pessoas, como
as pessoas são tratadas. O sangue é o mesmo, gente. Não tem que discriminar ninguém. Com toda certeza, a cabeça do baiano é muito mais limpa do que a dele. Tá? Só queria deixar essa colocação que aconteceu comigo e mais uma vez parabenizar a sua fala. Então, é bem importante a gente fazer essa reflexão, não só também em novembro, mas que a gente pudesse permear essa discussão sobre igualdade racial no ano como um todo. A gente se depara cada dia nos estádios, pessoas fazendo gestos de macaco, chamando de macaco, isso não só fora do Brasil, isso aqui no Brasil. Nós vemos segurança ser maltratado por ser negro e tudo mais. Para vocês terem ideia, nós temos uma referência bem importante em Curitiba e região, que é o Paulo Borges. E ele foi chamado para fazer uma fala sobre o Dia da Consciência Negra. E o hotel era um dos hotéis, um hotel muito chique aqui de Curitiba. E ele chegou com a sua maleta e foi entrar. O segurança falou para ele assim: "Você consegue me ajudar a levar essa caixa?" Ele falou: "Claro." Pegou e ajudou o segurança a levar a caixa. Voltou pro lugar e falou assim: "Você não consegue me arrumar isso daqui para mim até que o palestrante chega?" Ele falou: Posso te ajudar." E assim ele foi desenvolvendo. E o cara, depois, no final de algum tempo que eles estavam ali junto, o cara perguntou: "E o que você veio fazer aqui?" E ele falou assim: "Eu sou o palestrante que veio falar sobre o Dia da Consciência Negra." Isso que a gente está falando no momento que é o Dia da Consciência Negra. Então, o que vem no nosso imaginário? Que aquele que vai fazer o debate é o negro. Imagine se ele fosse falar sobre economia, sobre saúde pública, sobre assistência social, né? Então, é muito difícil e a gente vê que o racismo hoje em dia está muito velado, que as pessoas elas não têm coragem de se afirmar como racista, mas praticam consciente ou inconscientemente o racismo a cada dia. Então eu quero terminar esta minha fala agora com um trecho da música do Tony Vargas, que é um grande mestre de capoeira, que ele diz assim, e nessa música ele busca retratar um pouco da história negra na capoeira. Então ele diz assim: "A alma negra nunca foi escravizada. Correu menina levada, brincando no céu de lá. Roubaram o sol, roubaram a noite e o meu dia. Só não roubaram a poesia que eu trago em meu cantar. Eu sou guerreiro, tenho fé e tenho crença, porque me firmo na bênção que ganhei dos orixás. Sou cana forte, sou memé cana caiana, minha doçura de cana é ruim de me derrubar." Então eu agradeço a oportunidade de trazer essa reflexão a essa Casa de Leis sobre essa questão negra no Brasil. Muito obrigado a todos e todas que puderam prestar atenção aqui. E a partir desses dados históricos e atuais, refletir sobre as mazelas sociais que ainda estão submetidos à população negra nesse país. Então, quando falamos em privilégio branco, não significa que a sua vida não foi difícil e sofrida, mas significa que sua cor de pele não dificultou ainda mais. Ubuntu.